Bom, gente, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso de súmulas do TST que dizem respeito a cálculos trabalhistas. Meu nome é Marco Antônio, sou secretário calculista do TRT da Primeira Região e hoje nós vamos direto e reto aqui para a nossa terceira aula de súmulas do TST que dizem respeito a cálculos trabalhistas. Vamos lá? Temos aqui a nossa terceira aula, vamos ver o que nos espera aqui. Vamos começar hoje vendo comissionista. Já vimos alguma coisa sobre comissionista lá em hora extra, mas vamos ver aqui a súmula 27. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias de feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. Vamos de novo? É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias de feriados ao empregado comissionista, ainda que pracista. Bom, trouxe duas observações aqui. O salário do comissionista remunera apenas os dias trabalhados, mas não o repouso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos aqui de um lado o mensalista e aqui o comissionista. Sabemos que o mensalista, ele recebe o salário dele fixado mensalmente. E esse salário dele, o qual ele foi contratado, que vai sendo, né, ele vai sofrendo acréscimos ao longo do tempo, ele já contempla a remuneração dos dias úteis e dos repousos semanais remunerados. A gente sabe disso. Então, se o camarada recebe, vamos supor, R$ 3.500 num determinado mês, em que esse mês tinha 30 dias, e nesses 30 dias, 26 eram dias úteis, obviamente 4 eram repousos semanais remunerados. Mesmo que ele trabalhe de segunda a sexta só, o sábado entra aqui, tá? Como dia útil também. Então, esses 3.500 aqui, eles não estão remunerando só os dias úteis, não. Eles estão remunerando os dias de repouso semanal remunerado. Por quê? Porque a gente já viu, né, a Constituição Federal, ela diz que os dias de repouso também são remunerados. Já o comissionista, não. O comissionista, ele vai receber a remuneração dele de acordo com o que... Vou botar aqui entre aspas, tá, gente? De acordo com o que ele vende. Tá? Porque a gente associa mais comissionista à venda, né? Então eu estou fazendo aqui uma generalização. Então a remuneração dele é de acordo com o que ele vende. E essa remuneração dele não contempla o repouso semanal remunerado. Essa remuneração, essas comissões que ele está recebendo não contempla. Então a súmula 27 veio para esclarecer isso aí. Vamos botar nela? Tá aqui, ó. É devida a remuneração do repouso semanal e dos dias de feriados ao empregado comissionista, mesmo que pracista. Isso para ficar bem claro. No contra-cheque do comissionista, não vai ser igual o do mensalista. O mensalista, como a gente viu, 3.500 não vem separado. 2.600, sei lá, os 26 dias úteis mais repouso semanal, vem tudo junto. No comissionista não, vem separado no contra-cheque dele. Porque ele tem que receber a remuneração dos dias de repouso, mas essa remuneração vem em separado. Outra observação aqui é a súmula 340 ao J397, que nós vimos na aula passada. Por que eu botei isso aqui? Porque as únicas súmulas que eu achei do TST falando sobre comissionista foram essas. A súmula 27, que a gente acabou de ver agora, e a súmula 340, que a gente viu na aula passada. Vamos fazer uma revisão aqui na súmula 340 ao J397? Vamos lá. O que a gente viu? O que elas falaram? Você tem o comissionista. Aí a súmula 340, ela falou o seguinte, duas coisas. O divisor do comissionista, né? O que é o divisor, Marco? Aquele valor da jornada mensal que vai servir como parâmetro para você achar o valor de uma hora trabalhada. O divisor do comissionista não vai ser a jornada mensal contratada, vai ser o total de horas trabalhadas. A gente viu isso lá. Ok? A remuneração dele 3.000, ele trabalhou 275 horas, vamos supor, estou chutando aqui, tá, gente? Vai ser 3.000 dividido por 275 para você achar o valor de uma hora trabalhada. E vimos que o multiplicador, para você achar o valor de uma hora extra, é só o 0,5. Por quê? Porque essa hora extra que ele trabalhou já está sendo remunerada no contra-cheque dele. Só que a gente viu também que quando essa súmula 340 ela foi feita, pensou-se apenas no comissionista puro, que é aquele que é remunerado exclusivamente à base de comissões. E no caso do comissionista misto, aí entra, a gente viu também, né, o J394, desculpa, 397.
que fala do comissionista misto. Aí você vai fazer um misto quente aqui. Misto mesmo. De um lado, você vai pegar a parte fixa do salário dele. Do outro, você vai pegar a parte variável do salário dele, que é a parte comissionada. A parte fixa segue as regras do mensalista. Divisor, quantidade de horas contratadas, e o adicional, o multiplicador da hora extra, 1,5. A parte variável, que é a parte comissionada, segue a parte lá da 340. O divisor, horas efetivamente trabalhadas, e o multiplicador 0,5. Só fazendo uma revisãozinha. Beleza? Então vamos voltar aqui. Só isso que nós temos no nosso curso de comissionista, súmula 27 e 340. Então vamos seguir. A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre periculosidade. Periculosidade e também já adiantando insalubridade, porque sempre andam juntos. Eu sempre gosto de estudar as duas juntas. Quando eu falo de periculosidade, é bom estudar de insalubridade também, para a gente sempre fazer a comparação. Eu já vou adiantando aqui para vocês que a maioria das súmulas relativas à periculosidade e à insalubridade dizem respeito a casos específicos. Desses dois adicionais. Não tem muito, a gente não vai ter muito aqui de coisa de cálculo em si, não. Porque, basicamente, né, o que a gente tem para cálculo de periculosidade, por exemplo, é o artigo 193 da CLT. Dá uma olhadinha lá, mas basicamente, esse artigo 193, ele vai tratar de quê? Ele vai tratar, vamos botar aqui, ó, periculosidade. O artigo 193 da CLT, basicamente, depois você dá uma lida, óbvio, basicamente ele vai tratar de duas coisas: da base de cálculo do adicional de periculosidade e da alíquota. E aí, muito simples, a base de cálculo do adicional de periculosidade é o salário base do camarada. E a alíquota fixa de 30%. Só isso. O resto, que a gente vai ver agora nas súmulas, é mais caso específico, entendimento, não tem muito de cálculo não, mas é muito interessante você prestar atenção porque pode sanar muitas dúvidas lá nas suas impugnações, nos seus cálculos, tá? Então vamos lá. Então voltando aqui, começando com a súmula 39, os empregados que operam em bomba de gasolina têm direito ao adicional de periculosidade, super simples. Empregados que trabalham, né, frentista, por exemplo, têm direito ao adicional de periculosidade. Depois, nós vamos lá para a súmula 361. 361 fala do adicional de periculosidade em relação aos eletricitários, e aí no caso de exposição intermitente. O trabalho exercido em condições perigosas, embora de forma intermitente, dá direito ao empregado a receber o adicional de periculosidade de forma integral, porque a Lei 7369 de 85 não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Vamos de novo. O trabalho exercido em condições perigosas, mesmo que de forma intermitente, ou seja, de vez em quando, o cara não trabalha todo dia, ok? Sob regime de periculosidade, dá direito ao empregado a receber, sim, o adicional de periculosidade integralmente, porque essa lei aqui, 7369 de 85, não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Então, de acordo com essa lei 7369, mesmo quem trabalhe, né, o eletricitário que trabalhe de forma intermitente, contato, obviamente, com cargas elétricas, ele vai receber integralmente o adicional de periculosidade. E aí, só uma observaçãozinha aqui, que essa lei 7369 foi revogada pela lei 12.740 de 2012. E essa lei 12.740 de 2012 alterou o artigo 193 da CLT. Depois você dá uma lidinha, para dar uma aprofundada. Mas como eu falei, aqui é mais casos específicos, você vê que a gente vai ver que não tem muita coisa de cálculo, são mais esses casos específicos aqui. Vamos lá. Depois nós vamos lá para a súmula 364, adicional de periculosidade, exposição eventual permanente e intermitente. Aí ela está dividida em duas partes. O primeiro inciso diz o seguinte: tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeite-se à condição de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Isso aqui é importante, tá? Isso aqui eu já vi em várias questões aí de impugnação, né? Aí o perito, né? O perito que vai verificar, o perito de segurança do trabalho, por exemplo, vai lá na empresa e aí o autor quer o adicional de periculosidade, a empresa está negando, mandando aplicar a súmula 364, o perito que faz a verificação. O que diz esse inciso 1 da súmula 364? O trabalhador ele tem direito ao adicional de periculosidade que trabalhar de forma permanente em contato com agente de risco. Óbvio. Beleza. Agora, se ele trabalha de forma intermitente, ele também tem direito. A gente viu na súmula anterior, que era mais do eletricitário, aqui está de forma mais genérica para qualquer trabalhador. Intermitente é aquele camarada que trabalha sempre naquela condição,
mas não continuamente. Então, esses têm o adicional de periculosidade garantido e tal. Agora, em relação àqueles que trabalham de forma eventual, esses não têm direito, ok? Indevido apenas quando o contrato se dá de forma eventual. Aquele que eventualmente o camarada teve que ir lá, o camarada é de um setor específico de uma fábrica, e eventualmente ele vai ter que mexer num quadro de eletricidade lá, porque precisa desligar um disjuntor, alguma coisa, uma coisa eventual. Ele não vai ter direito ao adicional de periculosidade.